Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo maravilhoso. E vamos seguindo a vida com entendimento. Depois do entendimento vem a resignação, e assim a gente vai seguindo e vivendo um dia de cada vez. Hoje a pauta é bem interessante, eu acredito que vocês vão gostar. Eu gosto, né? Porque mistura espiritualidade com neurociência, para mim isso é maravilhoso. O tema é dor da alma. Alguém já ouviu falar nesse tipo de dor? E assim, será que esse tipo de dor tem alguma relação espírito e ciência? Tem sim. Quer saber mais? Vem comigo. Qual é o ponto principal? Um dia, aquela dor da sua alma ou da sua ascendência, vamos colocar assim, né? Ela vai chegar no seu corpo físico. Claro que antes de causar uma doença, com o tempo ela vai causar com toda certeza, né? Então, como é que eu vou colocar assim? Infelizmente, essa dor da alma, ela pode não apenas romper barreiras, mas ela pode também caminhar durante séculos. E às vezes é preciso de várias encarnações e essa dor não se cura. Por quê, né? A gente poderia dizer. Porque a gente pode colocar aqui que, vamos colocar assim, vamos colocar a dor da escravidão, a dor dos escravos, que foram subjugados, submetidos a chicotes, retirados, né, dos seus lares, dos seus países, não importa a origem, tá? Escravo é escravo, a dor da alma vai ser igual, não importa a raça, credo, cor, realmente é aquela dor que pegou na alma, que traumatizou tanto, né? Que marcou ali por muitas encarnações o perispírito daquela pessoa e de todos os seus descendentes. Essa dor, ela pode assim ser descontada, vamos colocar, né? Enquanto ela ecoa pela eternidade, ela pode assim ser descontada nas mais variadas formas, tanto de escapismo, né? Ou, vamos dizer assim, determinadas atitudes, escolhas ou preferências. Mas, evidentemente, ela não pode ser desculpa para uma continuidade, ao contrário, né? Ela tem que ser compreendida, entendida e descontinuada, porque senão vira um ciclo vicioso que não termina nunca, ecoa por séculos, né? Em todas as pessoas que passaram por alguma forma ou algum tipo de escravidão. Só que vamos colocar assim, vocês podem pensar que são coisas assim grandes. Não, muitas vezes essa forma de compensação, né? Porque o que a alma busca é uma compensação para aquela dor que ela está sofrendo e ela nem sabe, porque ela mora nos seus ancestrais. Então ela vai para alguma forma de escapismo, como por exemplo algum tipo de vício que vai da comida, a bebida ou outras coisas mais pesadas, ou para situações assim de vitimismo. Ai, coitadinha de mim. Então a gente tem aquela eterna vítima, né, que causa muitos problemas para as pessoas ao seu redor e principalmente, né, para os pais ou para os filhos, né? É uma sofrência sem fim. Vamos saber um pouquinho mais? Vem comigo. De acordo com a visão da psicoterapia ortomolecular, os seres humanos nasceram para viver com saúde por pelo menos 150 anos. Mas por que isso não acontece? Por dois motivos: alimentação e somatização. Na alimentação é o comer com os olhos e não com a necessidade orgânica, é comer o enfeite sem pensar na necessidade vitamínica. É comer o açúcar em busca de uma energia que se mostra vazia.
Já a neurociência explica que na somatização o que vale não é o se alimentar, nem o se preocupar com a nutrição, mas sim comer com a visão que o cérebro tem e que chega através do nervo óptico. Essa imagem extremamente enfeitada se acopla na necessidade de preenchimento emocional, na ilusão que isso irá curar a dor que a alma sente. O que resta disso é a metáfora entre o sujeito e o objeto do desejo do sujeito na sua luta entre o bem e o mal, onde, diante dessa luta, o adoecer foi ressignificado pelo desenvolvimento cultural. Ou seja, toda dor da alma pode ser substituída sem precisar ser enfrentada. Segundo, as fontes de psicanálise e outras fontes que estudam o ser, o indivíduo, somatizar é quando o corpo mental e emocional ele manifesta as suas dores, as suas perdas, as suas frustrações tão fortemente que isso transborda dentro dele, rompem-se barreiras ligadas ao sistema imunológico e chegam aos órgãos de impacto. É mais ou menos assim, enchem as lixeiras orgânicas e este transbordar, ele vai e atinge aqueles órgãos que, por exemplo, representam, aquelas frustrações ou aquelas necessidades que ele não consegue saciar. Então vamos colocar assim, inclusive no sentimento, que é o corpo emocional. Eu estou nervoso, irritado, então o meu fígado, eu estou com ódio, eu estou com muita raiva. É o meu fígado que vai, de fato, sofrer toda aquela carga emocional, ele fica aqui no flanco direito. Tá? Então você começa a ter problemas de fígado, você começa também a não conseguir dormir bem à noite, porque o seu sistema nervoso ele realmente transbordou e está ali, pulsando desse órgão de impacto chamado fígado. Bem, então esse transbordamento ele marca por várias encarnações. Aquele sentimento muito forte ele perpetua, ele reverbera, inclusive, nos nossos descendentes que já nascem com esse DNA emocional, esse DNA espiritual, que vai ter aquele órgão enfraquecido. Tem cura isso? Nossa Senhora, lógico que tem. Ancore o seu arcanjo pessoal, ele pode te ajudar, com certeza, a superar, todas essas etapas de doenças somáticas, tá? Faça seus salmos, faça suas orações, que realmente vai aí despertar, o seu entendimento, a sua compreensão, a sua resignação naquilo que você realmente não pode mudar, Porque se você insiste, por exemplo, em não aceitar o rumo que a sua vida tomou, você vai ter problemas nas suas pernas, Por exemplo, inchaços, eu estou com um fardo aí há muitos anos, eu não consigo lidar com isso. Ou outro exemplo, sabe? Eu queria fazer, eu queria fazer isso e acabei fazendo aquilo, porque não tinha dinheiro para fazer isso, aí fiz aquilo, mas não estou satisfeito, porque eu queria aquilo. Então eu não aceito o rumo que a minha vida tomou. Quando a gente tem que colocar tudo que vier de Deus, é o necessário e é o suficiente para mim. Eu vou em busca, sim, de melhorias. Mas se elas não acontecerem, é porque Deus tem outros planos para mim. E assim a gente vai seguindo. Vamos saber mais a respeito? A respeito das pesquisas, inclusive? Vem comigo. De acordo com dois renomados cientistas, Ortega e Vidal, no Ocidente industrializado desenvolveu-se mais acirradamente, a partir da segunda metade do século XX, o que se denominou sujeito cerebral. Essa figura antropológica em emergência indica uma série de práticas, discursos, formas de pensar sobre si e sobre o outro, que tomam como base a ideia de que o cérebro é o órgão necessário exclusivamente para construir,
nossa identidade saudável ou doente. É dentro do contexto de uma cultura somática cada vez mais acirrada que a figura antropológica da humanidade, não sei se é assim que falar, Banhud, se desenvolve. O foco no mapeamento do espaço e da anatomia cerebral tem como consequências mais abrangentes para o futuro da psicologia e da sua relação com as neurociências, pois eles se estendem às noções de identidade que passam a ser mapeadas no espaço-tempo do cérebro. O que eram inicialmente funções mentais, tornam-se condições biomédicas. Bem, para a gente falar assim, resumidamente, né, o que foi estudado no banner acima, é mais ou menos num sentido de se o seu corpo dói, é porque existe alguma área do seu corpo, da sua saúde, que você não está conseguindo lidar direito. Então aí entra todas as questões, vamos colocar assim, psicossomáticas, né? Ao invés de enfrentar ou de resolver, eu prefiro jogar este lixo para baixo do tapete. E aí o que acontece quando você joga lixo para baixo do tapete? Vai criando ali uma espécie de caroço, não é verdade? Porque o lixo vai acumulando e o tapete vai subindo, né? Então são assim que se formam os tumores no seu organismo, tá? Por exemplo, também, eu não quero ouvir mais isso está me irritando, não quero ouvir mais isso. Eu começo a ter problemas no ouvido, porque eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir o que eu quero ouvir, não o que você quer me dizer. E a arte, a gente diz do diálogo, envolve um fala, outro escuta, e vice-versa, sem berros, sem gritarias, né? Sem um fornecer munição para o outro atacar de volta, e eu te forneço munição porque eu xingo e você, e assim se cria aquele movimento sem fim e que realmente não leva a nada, né? Eu vou deixar aqui também vou falar mesmo, né? Alguns problemas assim de ordem psicossomática, que, por exemplo, são coisas assim extremamente comuns de acontecer, mas eu nem percebo, né? Às vezes a pessoa nem percebe que é uma reação somática. Então vamos colocar problemas intestinais, seja o intestino preso, seja o intestino solto, seja o que for. Eu tô com medo do futuro, medo das mudanças, medo de alguma coisa que está vindo por aí, que eu não posso controlar. Então, essa parte intestinal também é isso. Agora, dor de cabeça, por exemplo, enxaqueca, dor de cabeça, não importa. Significa que eu estou com medo de alguém que tem mais poder do que eu, que é mais alto, que tem uma posição mais alta do que a minha. Um chefe, um comandante, sabe? Às vezes até no casal, quem for o alfa, né? A esposa ou o marido, é quando aquele que está submisso ao alfa tem medo dele. Então desenvolve aí crises de enxaqueca ou dor de cabeça ou qualquer coisa assim. Problemas de pele, pode ser dermatite, pode ser alergia, pode ser coceiras, não importa, né? Então significa que eu estou convivendo com uma situação ou com uma pessoa irritante, eu estou irritada com aquela situação, né? Então eu começo realmente a sentir coceiras, né? Uma outra, as dores musculares. Nossa, as dores são tão comuns, não é verdade? As dores musculares. Mas principalmente nessa área aqui, ó, do ombro, né? Aqui, significa as intenções acumuladas, tá? Depois eu explico a respeito do banho de sal, por que ele é ótimo. Vou explicar já. Um banho de sal geralmente tira essa tensão aí acumulada quando ela não é somática, tá? Por quê? Porque o sal, ele é um íon negativo, o corpo tem muito de íon positivo, nós somos positivos, né? Então, o que acontece? O sal, lembra aquela parte do ímã, né? Que um atrai o outro, tá? Então, um tem que ser positivo e outro ser negativo para isso acontecer, para essa atração, né, acontecer.
Então, se eu estou acumulado aqui de uma energia, né, positiva, porque é minha, mas é tensão acumulada também, e eu jogo aquela água com sal, ou pego o sal e esfrego, né, os íons do sal, eles se acoplam, aqueles íons que estão acumulados ali no ombro, e levam embora aquele excesso. Então, tem uma parte que a gente sabe que o banho de sol não tem nada a ver com a parte espiritual, e sim com a parte científica. Uma outra reação psicossomática, dores nas articulações, não importa qual, de um modo geral, dores nas articulações significa que eu não consigo me encaixar nesse sistema que eu estou, né? Sabe aquelas grimalhas, né? Não sei se é grimalha que fala, mas aqueles dentes, né, que tem alguns motores, então eles precisam de se encaixar direitinho para aquela rodana poder correr, mas a pessoa não consegue se encaixar ali, né? Um outro que é muito comum também, que é a gastrite, né? São os sapos engolidos, sabe? O seu estômago ali virou uma espécie de um ranário, né? E você não aguenta mais engolir tanto sapo. A dor na garganta, os sapos atravessados. De onde vem esses sapos, meu Deus do céu? Vem do meu comando, vem do meu patrão, vem de uma situação. O ser humano, ele somatiza muita coisa que nem deveria, né? Mas por quê? Porque ele quer resolver tudo, ele não entrega nada para Deus, né? Então, Deus fala, já que tu quer resolver tudo sozinho, problema teu, né? Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, agradeço demais a presença de vocês. Se puderem, né, clicar, dar o seu like, compartilhar, fazer seu comentário, apertar, né, o sininho para receber todas as informações a respeito do nosso próximo vídeo. Então, um beijo enorme, gratidão imensa e que Deus nos abençoe.